Quando você tem conhecimento, você tem acesso. Eu não estou falando simplesmente de conhecimento intelectual, acadêmico. Tudo isso é muito bom. Mas quando você sabe de fato quem você é e quais os direitos você tem que estão registrados nas Sagradas Escrituras, a sua vida nunca vai ser um experimento. Muitas pessoas vivem uma vida abaixo da média. Não é porque Deus deseja que elas vivam na miséria, que elas vivam na pobreza, não. É porque elas não entenderam o propósito de Deus para a vida delas. E simplesmente não entendem porque não conhecem a verdade que está escrita. São mais de 8.000 promessas que as Sagradas Escrituras têm para aqueles que temem ao Senhor. E eu quero nesse vídeo falar uma dessas promessas e eu quero que você creia. Você que precisa de uma mudança na sua vida. Você que quer e deseja alcançar algo melhor. Eu quero declarar sobre a sua vida bênçãos e promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma pessoa que vive sem saber aquilo que ela tem de direito é como um viajante que recebe um bilhete de uma passagem, entra no trem, se assenta e faz uma longa viagem. Mas se ele não olhar o lugar, a classe, aonde que era para ele estar, simplesmente ele pode pegar e se assentar no lugar errado. Todos estão indo para o mesmo destino, só que apenas aqueles que têm o bilhete e sabem o lugar aonde que é para ele se assentar, que consegue desfrutar de uma viagem mais tranquila e prazerosa. A vida é da mesma forma. Todos nós nascemos, crescemos e todos nós iremos morrer. A pergunta que eu faço para você é: você está vivendo a vida que Deus deseja para você? Você está vivendo todas as verdades que a Bíblia diz sobre você? Existe uma frase muito linda onde as pessoas declaram: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu pergunto para você, o que a Bíblia diz a seu respeito? Você sabe me dizer? Eu quero ler aqui um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, o verso de número 12. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para derramar chuva à nossa terra no tempo certo. Ele vai abençoar as obras das nossas mãos. Nós emprestaremos a muitas nações, porém de nenhuma delas tomaremos emprestado. Essa verdade dessa promessa é para você e você precisa crer. Existem pessoas que dizem: mas essa promessa não está ligada à nossa geração. Essa promessa foi feita exclusivamente para o povo de Israel. E eu discordo. Porque o Senhor, antes mesmo de fazer essa promessa ao povo de Israel, ele já havia feito a promessa para Abraão, onde ele disse que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E eu me incluo nessa família. O que nós precisamos entender é que a nossa vida tem um propósito de Deus. E se você não entender aquilo que o Senhor já tem te dado por direito, você vai viver uma vida sem expectativa, uma vida sem propósito. Não adianta você viver por viver. Às vezes você quer fazer as coisas com as suas próprias forças, quando na verdade tudo que você precisa fazer é ser obediente à palavra de Deus. Você precisa aprender a confiar, acreditar que Deus tem o melhor para você. As pessoas vivem uma vida escravizada, uma vida de derrota por opção própria. E muitas vezes querem espiritualizar dizendo: é o diabo tem uma fúria contra a minha vida, é o diabo que tem isso. Gente, o diabo ele vai ser contra você desde quando você nasceu. Porque toda hora quando ele vê você, ele vê a imagem de Deus. E tudo que ele mais queria era se aparecer como Deus. E você tem esse privilégio porque Deus te fez segundo a sua imagem e semelhança. Agora você acredita mesmo que esse Deus amoroso, esse Deus completo que não tem falta de nada, você acredita mesmo que Ele tem prazer em te colocar nessa terra simplesmente para te fazer sofrer? Essa é uma das maiores mentiras que Satanás tem colocado. Pessoas que infelizmente acreditam nessa mentira dizendo: eu nasci para sofrer mesmo. Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu de você. Você é amado, amada dele. Você é escolhido. Mas enquanto você não entender o plano e o propósito que Ele tem na sua vida, simplesmente você vai fazer da sua vida uma experiência. É como se você estivesse arriscando sorte. O que eu quero que você entenda aqui, quando você entende as promessas que Deus falou para você, você começa a caminhar rumo a essas promessas. Então não aceite nada menos do que aquilo que a palavra do Senhor diz que você é.
Não adianta você dizer, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, mas eu pergunto para você, o que a Bíblia diz a teu respeito? É por isso que nós precisamos meditar hoje. A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, é um livro que está tão fácil acesso, tão fácil acesso. Você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia impressa, mas a questão é, por que as pessoas têm dificuldade em meditar? Antigamente havia uma perseguição maior do que existe hoje. Não que hoje não exista, mas antigamente existia uma perseguição muito maior. A Bíblia era um livro que a pessoa que tinha, pequenos exemplares, pequenas partes da Bíblia, corria o risco de ser morto. Ainda acontece em alguns países onde o regime de ditadura, o regime onde as pessoas oprimem, os líderes oprimem os mais fracos, ainda existe. Só que o maior movimento de crescimento é nesses lugares. Sabe por quê? Porque eles dão a vida pela Bíblia. Eles dão a vida para poder ter esse desfrute que você tem agora, de poder meditar, de poder ter esse privilégio, de poder, nem que seja apenas um versículo, porque eles sabem que isso pode mudar a história deles. Nós aqui do Ocidente temos a Bíblia de fácil acesso, só que poucas pessoas meditam nela. E o fato de poucas pessoas meditar nas Sagradas Escrituras, isso faz com que as pessoas não conhecem a verdade que a Bíblia diz a respeito delas. Você não é um fruto do acaso. Eu não sei como foi o seu nascimento, se você nasceu num lar onde seus pais te desejaram, onde você foi projetado, mas o que eu quero que você entenda, você nasceu para vencer. Por mais que a sua história seja uma história difícil, eu quero que você entenda que Deus tem um plano para a sua vida. Comece a viver rumo às promessas de Deus. Comece a rejeitar as ideologias, os pensamentos, muitas setas que o inimigo tem lançado na sua vida, dizendo que você é um derrotado, que não vai dar certo, porque não é essa a vontade de Deus. Você precisa reagir às investidas do inimigo, porque Deus ele tem essa promessa. E de que maneira essa promessa vai cumprir na minha vida? Quando eu passo a acreditar nelas como uma verdade. Não basta apenas você ouvir, não basta apenas as pessoas dizer para você. Essa promessa, ela tem que se tornar uma verdade em sua vida, a ponto de mais nada poder te roubar dela. Creia nessa palavra. O Senhor te escolheu para viver uma vida de vitória. Ele te chamou para que através de você o nome dele seja glorificado nessa terra. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar a fazer parte da família. Faça parte aqui do canal, se inscreva, já dê o seu joinha, diga aqui no vídeo qual vai ser a sua atitude que você vai tomar. Você crê nessa palavra? Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Se de fato esse vídeo fez sentido para você, quero que você compartilhe pelo menos com uns 3 amigos seus. Seja você um propagador daquilo que Deus pode fazer, e o que Ele quer fazer, Ele vai fazer através de você. Que Deus te abençoe.